TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom estar novamente na companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana o melhor da gastronomia de todos os recantos, do nosso mundão aí afora. Gente, essa semana eu vou falar de um prato brasileiro, bem característico do Brasil. Mas a gente não vai fazer esse prato. A gente vai fazer o prato que talvez tenha dado origem a ele. Por que talvez? Porque as origens dos pratos, elas são muito difíceis, da gente descobrir. Existem determinadas linhas de pensamento, determinadas pesquisas que conduzem a alguns pontos, mas esses pontos não são, às vezes, tão fiéis assim como a gente imagina que sejam. Bom, eu vou falar da feijoada. A feijoada, um prato bem típico aqui do Brasil, Em qualquer lugar do Brasil que a gente vá, falando em feijoada, a gente está em casa, mas nós vamos fazer um prato que supostamente deu origem à feijoada. A feijoada, ela traz traços dos negros, das senzalas, que usavam então aquelas partes de carnes menos nobres, os pés, o couro dos porcos, Enfim, eles não tinham acesso às carnes consideradas de primeira, as carnes mais nobres, então eles usavam aquilo que eles tinham à disposição. E também, além da origem negra, também tem uma linha que nos traz um pouco da questão portuguesa, o uso da charcutaria, dos embutidos, do paio, o próprio uso do feijão, que diferentemente do nosso feijão preto ou nosso feijão de cor, que é mais usado aqui no Brasil, então o prato original era feito com feijão branco, um feijão muito consumido na Europa. Apesar de que a origem também não é portuguesa. Olhem só que eu estou fazendo aí um caminho para chegar até a origem realmente da nossa feijoada. Voltando a dizer, tem influências negras, tem influências portuguesas. Mas o próprio português, que consumia muito um ensopadinho à base de feijões, onde eram colocados então essas linguiças, defumados, carnes curadas, eles também herdaram essa receita de um outro povo, de um outro costume. A receita que eu estou falando é do cassoulet. O cassoulet é uma receita tradicional francesa, principalmente da região de Languedoc-Roussillon, e em especial falando de 3 cidades desta região. O cassoulet, ele é considerado dentro da cozinha occitana como o deus dos pratos. E essas 3 cidades da região de Languedoc-Roussillon são representadas neste prato, neste deus da culinária regional desta região da França. Então esse prato ele é representado por essas 3 cidades, que é Castelnaudary, onde é considerada como o deus pai, Carcassonne, que é o Deus Filho, e Toulouse, o Espírito Santo. Então, dentro da nossa divina trindade, a gente vai reproduzir hoje o nosso cassoulet, uma receita que até mesmo nessas regiões, nessas 3 cidades que eu falei, ela sofre variações. Na França é muito comum usar carne de pato, o confit de canard, aquele pato que ele é conservado dentro da sua própria gordura, às vezes também a carne de ganso, carne de cordeiro, então existem diversas variações para o cassoulet,
Variações essas que chegaram aqui no Brasil, né? E também recebeu essa nossa influência, ele foi abrasileirado, digamos assim, onde se tornou um prato muito característico que representa o Brasil, né, pelo mundo afora. Então a gente vai dar uma olhada nos ingredientes que a gente vai usar no nosso cassoulet, receita do ateliê do programa de hoje. Vamos dar uma olhadinha então. A gente vai utilizar o feijão branco, tá? Como é tradicional, né, do cassoulet, independente de qualquer parte da Europa que seja feito, o feijão branco. Além do feijão branco, a gente vai utilizar alguns vegetais. É isso aí. Nós vamos não só utilizar as carnes, mas também vamos estar trabalhando com alguns vegetais, que é o alho poró, a cebola, a cenoura e vamos usar também um tomate para dar uma coloraçãozinha assim um pouco mais rosada no nosso prato. E além então dos vegetais, a gente vai também utilizar as carnes semelhantes às que a gente usa na feijoada aqui no Brasil, tá? Vamos estar trabalhando com carne de porco, a gente pode usar o pezinho, o rabo, a orelha, o corinho, podemos usar bacon, podemos usar costelinha defumada, calabresa ou algum outro tipo de embutido. Bom, os ingredientes vocês também podem variar conforme o gosto de cada um, como eu falei, pode criar, pode pôr coisas diferentes, pode pôr charque, pode transformar ele num cassoulet mais gaúcho, mais gaudério, enfim, vai da sua criatividade. A base do prato a gente vai dar hoje para vocês. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha, enquanto isso eu vou deixar vocês com algumas imagens desta bela região de Languedoc-Roussillon, que caracteriza muito bem a nossa divina trindade, o Deus da cozinha occitana, o nosso cassoulet. Voltamos em instantes. Vamos então começar a preparar o nosso cassoulet? Gente, a primeira coisa, o feijão branco. O feijão branco eu deixei ele de molho, vocês podem ver aqui, ó, ele está dentro d'água, tá? Vocês podem deixar ele de molho de um dia para o outro, tá? Coloque ele de molho de noite, então para o outro dia, ao meio-dia, quando for fazer, ele já está hidratado. Isso vai facilitar o cozimento dele. Talvez você nem precise usar panela de pressão. Pode cozinhar ele direto na panela, tá? Numa caçarola, enfim, aonde você vai fazer o cassoulet junto com os demais ingredientes. Eu vou cozinhar ele, dar um pré-cozimento na panela de pressão e depois eu vou jogar ele então junto na outra panela com as carnes, os legumes, enfim, né? O restante dos ingredientes, tá? Então, feijão branco, tá? Vai aqui para nossa panela de pressão. Podemos colocar uma folhinha de louro, podemos colocar uma cebola, um alhozinho, você pode colocar alguma coisa a mais já para ir, né, já despertando, já criando, né, trabalhando com a construção do sabor do prato, tá? Mas esses ingredientes também vão entrar depois lá na panela. Eu vou pôr uma folhinha de louro, meia cebola, vou pôr uns grãozinhos de pimenta do reino e uma pitadinha de sal só para dar aquela despertada no sabor. Eu vou botar o feijão para cozinhar. Enquanto isso a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente continua a preparar o nosso cassoulet, receita do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, fazendo uma receita típica francesa, cassoulet, que inspirou muitas outras receitas, inclusive a nossa feijoada aqui no Brasil, né, onde acabou recebendo depois traços portugueses, traços, né, dos negros escravos, que não tinham acesso a muitos ingredientes e colocavam então dentro desse ensopado aquilo que eles tinham à mão. Mas olha aí, ó, o barulho
do nosso feijão cozinhando. E agora a gente vai para o restante dos ingredientes, tá? Eu tenho aqui os vegetais, eu tenho as carnes, tá? Então olha aqui nas nossas carnes a gente tem uma linguicinha calabresa cortada aqui em rodelinhas finas, tá? Eu tenho uma linguicinha aqui mignon, mais fininha, eu tenho costelinha defumada, eu tenho bacon, eu tenho corinho de porco, eu tenho aqui pezinho de porco. Então, esse kit que a gente costuma usar para nossa feijoada, a gente pode usar também para o cassoulet. E como eu falei no bloco anterior, pode-se incrementar com outras carnes. Pode-se usar cordeiro, pode-se usar carnes de caça, né, perdiz, codorna, enfim, você pode variar, pode fazer um cassoulet de frutos do mar, que fica muito saboroso, um prato único, né, quentinho, agora está chegando o inverno, tá, mas ao mesmo tempo leve, né, não é aquela coisa pesada, gordurosa, um cassoulet de frutos do mar, gente, vocês vão impressionar a qualquer paladar, tá bom? Bueno, eu tenho uma panela aquecendo e a gente vai então trabalhar com banha, tá? Banha de porco. Na França é muito comum usar a gordura do pato ou do ganso, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, um pouquinho de banha e nós vamos dar uma fritada nos nossos ingredientes, tá? Então vai tudo aqui para a panela e nós vamos dar uma fritadinha neles para despertar ainda mais os sabores desses ingredientes. Enquanto eu vou deixar ele fritando, eu vou desligar a panela do feijão para ir perdendo a pressão aos pouquinhos e vou ir cortando os nossos vegetais, tá? Então aqui, pessoal, tomate, eu tirei a pele e a semente dele, tá? Tomate concassê, sem pele e sem semente e picado em cubinhos, tá? Então a gente vai cortar ele aqui em cubinhos, nada muito delicado, não pode ser meio grosseiro, tá, gente? Aí, ó. Nós vamos fazer assim com todos os vegetais, todos os legumes que vão ser incorporados no nosso cassoulet. O tomate eu cortei ele em 4 para poder retirar bem a semente dele. Com isso a gente também evita que se tenha aquela acidez ali, né, do tomate. A gente retira bastante da acidez dele. A pele é importante tirar porque ela costuma aparecer, senão, né, no molho ela fica enrugadinha assim aparecendo, então é legal a gente tirar a pele e a semente. Assim o nosso tomate vai desmanchar e não vai deixar vestígios no nosso caldo. Aí, vamos dar uma mexidinha só aqui. Feito. Eu vou picar a cebola. Tá, eu estou usando a cebola roxa, gente, mas não que seja uma regra. Tá? Pode-se usar a cebola branca. Na França é muito usado a chalota, aquela cebolinha menor, né? Aqui a gente costuma ter ela assim para conservas, né? Aquela cebolinha para fazer conserva, tá? Um pouquinho mais compridinha.
Essa cebola eu já vou pôr ela na panela para ela ir refogando junto com as carnes, tá? Então, olha aqui, vamos pôr a cebola junto com as carnes. Temos ainda a cenoura, eu vou deixar o tomate por último, tá? Porque é o que cozinha mais rápido, tá? Então vamos pôr a cenoura. A cenoura eu vou pôr ela em rodelas também, tá? Se você prefere fazer em cubinhos, fica à vontade. Aí. Nós poderíamos inclusive colocar a cebola para cozinhar junto com o feijão. Aliás, a cenoura, cebola eu coloquei. Poderíamos colocar a cenoura para cozinhar junto com o feijão. Mas eu quero, no meu prato de hoje, que ela apareça, que ela fique ali dentro, né? Um pouquinho tenra ainda. Por isso, eu não pus ela na panela de pressão e vou deixar ela cozinhar só aqui junto com as carnes. Alho poró, gente. Tá? O alho poró eu também vou cortar ele em rodelinhas. O alho poró, ele é mais aromático, ele é um pouco mais adocicado. Não é tão forte como o alho comum, o alho em dente, tá? Por isso, então, a gente vai estar utilizando ele. Um clássico também da culinária francesa. Aí, vamos pôr uma pitadinha de sal. Eu coloquei sal no feijão. Lembrando que a gente tem ingredientes aqui também salgados. Então, muito cuidado com a quantidade de sal. E agora a gente vai entrar com o tomate. E aí foram os nossos ingredientes. As carnes e os vegetais. Já está dando um colorido. Vamos dar uma espiadinha como é que está no nosso feijão? Deixa eu pegar um paninho de prato. Aqui. Vamos abrir a nossa panela de pressão. Ela tem ainda muita pressão. Eu vou deixar vocês com algumas imagens dessa nossa região da França que a gente está trabalhando no Ateliê do Sabor de hoje, enquanto eu tiro a pressão, e daí na volta a gente abre e dá uma conferida como é que tá o nosso feijão branco, que em seguida vai ali para a panela também, tá bom? Deem uma olhadinha aí nas belas imagens de Languedoc-Roussillon. Bom, gente, já tirei a pressão aqui da nossa panela e agora, então, vamos ver como é que ficou. Eu vou pedir para o Nando chegar aqui pertinho com a câmera. Olha aí. Tá aí o nosso feijão cozido. Olha só. Tá? Este aí o feijão branco. Eu tenho aqui dentro algumas folhas de louro, olha aqui, ó. Folhinha de louro. Eu tenho a cebola que eu coloquei que ela desmanchou, tá? Eu cozinhei isso aproximadamente uns 40 minutos, tá? O grão, olha, ele tá inteirinho.
tá? Mas tá macio. No ponto, tá? Íntegro, mas bem macio já. Agora a gente vai pôr ele na panela. Eu vou fazer uma coisa, tá? O nosso caldo, olha, ele não tá muito grosso e é muito comum a gente, na França, trabalhar com o roux. O que é o roux? O roux é quando a gente pega manteiga e coloca numa panela com farinha de trigo, e isso é usado para engrossar diversas preparações, molhos, um próprio molho branco, molho bechamel, né, é feito com a manteiga e a farinha, tá? A gente vai trabalhar com uma espécie de roux aqui também, onde eu vou pôr aqui na nossa panela, ó, 1 colher de sopa de farinha, tá? E vou dar uma leve tostadinha nessa farinha, tá? E ela vai servir para engrossar o nosso cassoulet. Agora a gente vai entrar com o caldo. E a gente vai deixar cozinhar isso por mais alguns minutos, até que todos os ingredientes estejam em harmonia, todos os sabores, né, se misturem. Termina também de cozinhar as carnes, os vegetais. Tá? O feijão, ele tá bem dizer pronto, até eu nem vou mexer muito para que ele não se desmanche. A gente vai deixar levantar a fervura. Eu vou pôr aqui uma pimentinha do reino. Aí, vamos deixar levantar a fervura. O nosso caldo vai engrossar e vai estar pronto o nosso cassoulet, tá? É uma mistura, gente, de feijão, de feijoada, com uma sopa quase, tá? Mas fica um caldinho bem grossinho, tá? Bem da textura do nosso feijão mesmo, aquele caldo grosso que a gente gosta de fazer em casa. Vamos para mais um intervalo, enquanto isso vai levantando a fervura. E no último bloco, a gente vai poder saborear o nosso cassoulet, receita francesa do Ateliê do Sabor de hoje. Voltamos em instantes. Bom, pessoal, tá pronto o nosso cassoulet, receita do Ateliê do Sabor de hoje, em homenagem à nossa feijoada aqui do Brasil, tentando resgatar as suas origens. Então, o cassoulet é um prato tradicional francês que a gente reproduziu aqui no nosso programa de hoje. Vejam só que beleza que ele ficou. O cheirinho tá divino. E agora, então, a gente vai para aquela hora do sacrifício. Aqui todas as carnes, olha aqui o feijão branco, como ele está ainda, olha, bem inteirinho. Alguns desmancharam, mas isso contribuiu para que engrossasse o nosso caldo, junto com aquela farinha que eu mostrei para vocês. Mas é isso aí, olha. Assim, o aspecto dele até lembra um pouco o nosso mocotó, né? Pela cor dele, a presença do feijão branco, né? Só que, claro, aqui não tem as partes do boi, né? As patas, né? Aquelas partes que soltam aquela questão toda gelatinosa, né? Do mocotó.
mas ele ficou com uma aparência até semelhante. Olha só, bem bonito, uma ótima pedida agora para o inverno. A gente pode pôr aqui um temperinho verde. Quem acompanha os nossos programas sabe que algumas vezes eu utilizei aqueles raminhos de ervas, o buquê garni, né? Então poderíamos colocar um buquê garni também para cozinhar junto. Olha só, que espetáculo. Uma feijoada diferente, né, pessoal? Com feijão branco, mas bastante parecida com aquela que a gente faz aqui no Brasil, claro, com a presença dos vegetais também aí que estão, né, enriquecendo o nosso caldo, o nosso paladar. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Ateliê do Sabor. Espero que vocês gostem. Façam em casa agora nos dias frios do inverno. Vale a pena. Acompanhando um bom vinho. O vinho branco, ele é mais recomendado para este prato, tá? Um vinho branco mais potente, já um vinho já de reserva, né, envelhecido, tá? Um vinho branco, né, mais robusto. Ele acompanha bem esse nosso cassoulet aí. E não se esqueçam das variações que eu falei para vocês, tá? Se você quiser experimentar fazer um cassoulet de frutos do mar, ó, simplesmente substitui as carnes por um kit desses que a gente compra já no mercado pronto, né? Com camarão, lula, polvo, mexilhão, enfim, tá? Vocês vão adorar também. Muito obrigado. Vocês podem conferir esta receita no nosso parceiro, o restaurante Planeta Terra, aqui em Lajeado, em novo endereço, no alto do parque, quase em frente à Fruc. E você pode também, né, se quiser rever alguma etapa que perdeu, acessar no YouTube o canal da TV Univates. Obrigado, um beijo no coração de todos, um bom fim de semana e um bom apetite! TV Univates, para você, para o nosso vale.